Aí, nosso tema de hoje é o valor da comunidade de fé, né? Baseado principalmente em Filipenses 2, versículos 19 a 30, que nós já vamos ler. Você talvez esteja se perguntando, tá, mas o pastor não leu o texto da Bíblia ainda. De propósito, eu deixei para daqui a pouco mais a gente ler ele junto, tá? Eu quero começar a nossa reflexão de hoje perguntando para você aonde é que estão os seus amigos. Você consegue aí enumerar rapidamente quem são aquelas pessoas com as quais você consegue contar de verdade para qualquer necessidade? Seja para rir, seja para chorar, seja para se alegrar, ou às vezes até para ficar em silêncio. A gente precisa de amigos também para ficar perto em silêncio, né? A gente vive numa época agora de muita amizade. Amizade aqui, vamos colocar assim entre aspas, né? Pelo menos nas palavras. Eu mesmo fui fazer as contas, eu tenho no Facebook quase 1.500 amigos no Facebook. São mais de 300 seguidores no Instagram e uma boa porção de contatos no WhatsApp. Mas se parar para pensar mesmo assim de verdade, quantos desses são os meus amigos? Amigos de verdade. O trecho de Filipenses que a gente vai ler hoje fala de dois amigos do apóstolo Paulo, o Timóteo e o Epafrodito. São nomes estranhos mesmo, né? O Timóteo é mais comum, mas Epafrodito não faz muito parte do nosso vocabulário. São nomes gregos. E eles fazem parte, esses dois amigos fazem, né? Estão juntos com uma comunidade de amigos, é a igreja da cidade de Filipos. E a gente vai ler uma parte do capítulo 2 de Filipenses, mas para entender essa parte do capítulo 2, eu queria mostrar para vocês a estrutura desse capítulo, porque a gente já viu várias partes de Filipenses, né? Mas eu queria mostrar a estrutura desse capítulo 2 de Filipenses. Se você tiver uma Bíblia junto com você, você vai procurando acompanhar aí também, olhando para o capítulo 2 de Filipenses. O capítulo 2 ele começa, nos primeiros versículos desse capítulo, Paulo fala da vida na comunidade de amigos. Pelo poder do Espírito Santo, que nos torna amigos de Cristo, nós vivemos a amizade de uns com os outros, deixando os próprios interesses na busca da harmonia, na busca da união, né? Então, o capítulo 2 começa falando dessa vida em comunidade, numa comunidade de amigos. Depois ele diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de sentir que Cristo Jesus tinha. Ou seja, essa comunidade de amigos, ela se baseia num ponto de referência. Jesus é o ponto de partida dessa comunidade, ele é a fonte e ele também é um modelo a ser seguido. Jesus que é o Deus e homem que nos transforma de inimigos em amigos de Deus de novo, ele é o modelo agora de serviço, de amizade, de comunidade que a gente vive. Logo em seguida, no capítulo 2, a partir do versículo 12 até o 18, o apóstolo Paulo retoma o conceito da comunidade de amigos, lembrando que essa comunidade não é apenas uma comunidade de amigos, mas é uma comunidade que está em missão. Brilhar como as estrelas do céu diante de um mundo que não crê, para que outros também creiam e sejam salvos também. A nossa amizade, ela é importante, mas ela não é um fim em si mesmo. Ela é parte do propósito maior que Deus confiou à sua igreja, a missão de fazer discípulos de Jesus. E aí você nota aí na tela que há uma conexão da primeira parte com a parte do meio. É uma comunidade de amigos, também é uma comunidade de missão. E agora a última parte que a gente vai ver hoje, no 19 até o 30, fala de Timóteo e de Epafrodito, e é um trecho que parece tão pessoal e tão próprio para os primeiros leitores da carta, lá no primeiro século, que acaba mostrando para a gente também o modo de sentir, o modo de pensar de Cristo, ele acaba influenciando na vida das pessoas que compõem a comunidade. Quando a gente olha a primeira vez, parece que está falando só de coisas pessoais, é só de Timóteo e Epafrodito, isso não tem a ver comigo hoje. Mas se a gente começa a olhar para esse trecho com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de profundidade, refletindo sobre o que tem ali, a gente vai ver que a atitude de Cristo tem muitos paralelos também com a atitude do Timóteo e do Epafrodito e da comunidade dos filipenses. Eu quero só dar uma olhadinha aqui na tela se eu estou correto no que eu estou fazendo com vocês,
porque eu estou sem o retorno da imagem, mas vocês continuam aí me olhando. Ótimo, perfeito. Vamos ler o texto agora. O texto da Bíblia diz assim, Filipenses 2, a partir do versículo 19. É a continuação daquele trecho que nós estávamos falando. Eu espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que quando o ouvirem novamente, fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria, e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Esse é o trecho bíblico de hoje, e nesse trecho tem 4 personagens, 4 pessoas, né, personagens principais nesse trechinho. Um deles é o Paulo, preso, isolado do seu trabalho, das suas amizades, da sua rotina. O outro é Timóteo, companheiro de trabalho de Paulo, que aprendeu com Paulo como um filho aprende com o pai. O terceiro personagem é esse nome difícil, né? Epafrodito, membro da comunidade lá de Filipos, que foi enviado para Paulo com ajuda financeira para cuidar dele no seu tempo de isolamento. E agora Paulo está enviando de volta, ele, o Epafrodito, está indo de volta, levando essa carta até a sua comunidade de origem, de Filipenses. E o quarto elemento, o quarto personagem é a própria comunidade dos filipenses, que se preocupa com Paulo, que financia o apóstolo Paulo no trabalho da expansão do reino de Deus. E aí eu queria ir direto ao ponto. Eu quero compartilhar com vocês algumas características de uma comunidade de fé, de pessoas que compõem a comunidade de fé, que aparecem, características que aparecem no texto e que eu noto que a nossa comunidade também tem, ou deveria ter. Né? São características fundamentais numa comunidade de amigos, uma comunidade de fé. A primeira coisa, a primeira característica, disposição em servir. Paulo diz ali no comecinho do trecho que nós lemos, eu espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Timóteo é alguém que está disposto a servir Paulo na sua necessidade de ter notícias da comunidade de Filipos. Timóteo sabe das limitações de Paulo no isolamento e se coloca à disposição para ajudar, para suprir essa necessidade do seu amigo e companheiro. Nesse mesmo capítulo 2, está escrito que Jesus abriu mão de tudo que era seu e se tornou servo. Porque os amigos fazem isso. Uma comunidade de amigos, ela não mede esforços para servir o outro nas suas necessidades. Disposição em servir é uma característica muito marcante na nossa comunidade de fé, na Bom Pastor, na Luterana Camobi. E aqueles que estão acompanhando a gente há mais tempo sabem do que eu estou falando. Sempre que surge uma necessidade, os nossos irmãos se mobilizam, colocam o seu tempo, as suas habilidades, os seus recursos para servir e para suprir aquela necessidade. O próprio desafio da troca de sede
agora em março para abril, no meio dessa pandemia, mostrou isso de uma maneira bem prática, bem visível. O segundo ponto, que também aparece no texto, e a gente vai indo mais ou menos versículo por versículo. Aliado a isso, aliado à disposição em servir, temos o interesse sincero. Porque muitas vezes nós fomos servidos, mas nem sempre o interesse daquele que nos serviu, que nos ajudou, foi sincero. Às vezes as pessoas ajudam e servem outras pessoas com a intenção de cobrar por isso em algum momento. E não é o caso de Timóteo. Paulo diz: não tenho ninguém que como ele tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. E isso já nos mostra que desde o primeiro século a igreja cristã já conta com pastores, com líderes que não estão interessados no bem-estar do rebanho de Jesus, que não são movidos pelo interesse de Cristo, mas querem promover apenas e simplesmente o seu nome, o seu status, a sua reputação, muitas vezes às custas da própria igreja. Desde aquela época já havia líderes cuja igreja é apenas a matéria-prima para sua realização pessoal. Mas com Timóteo não era assim. Com Timóteo era diferente. Timóteo está focado no interesse de Jesus Cristo. E que interesse é esse? São as pessoas que Jesus quer salvar. As pessoas é o interesse principal de Jesus. A estrutura, né, facilmente a igreja cristã se perde a função buscando manter a sua própria estrutura. E a estrutura às vezes acaba engolindo as pessoas. Talvez você já tenha experimentado isso em algum momento da sua vida. Nós não somos igreja para manter uma estrutura. Nós temos sim uma estrutura para anunciar a palavra viva a pessoas, palavra viva e poderosa que cria novos corações, corações que vão estar também voltados para o interesse de Jesus. Uma terceira característica da comunidade de fé que aparece nesse trecho é um coração que se deixa aprender, um coração ensinável, se é que existe essa palavra. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado do seu pai. A relação de Paulo com Timóteo mesclava assim uma boa dose de amizade e também de orientação. Paulo, mais experiente, procurou ensinar Timóteo como um pai ensina o filho. E Timóteo estava disposto a aprender. Eu tenho certeza que também a juventude de Timóteo ensinou muito ao já experiente Paulo. O coração que se deixa aprender é algo fundamental na comunidade de fé. Todos nós estamos em constante aprendizado, porque ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo. E é muito difícil conviver, muito difícil trabalhar com alguém que não está disposto a aprender. O quarto elemento que aparece no nosso texto é a empatia. Empatia é o contrário de pensar em si mesmo, só em si mesmo. O contrário de se preocupar apenas com a sua alegria, com o seu bem-estar. Empatia é, uma vez eu já falei numa das mensagens, é calçar os sapatos do outro. É perceber que eu não sou o centro do mundo. Eu preciso suprir a necessidade do outro. E fazer isso com um interesse sincero, com o coração aberto e disposto a ensinar, disposto a dar, mas também disposto a aprender, a receber. Isso reforça a empatia. Contudo, acho que eu copiei o versículo errado aqui. Eu deveria ter copiado o 25 aqui, eu copiei o 26. Vou fazer a leitura do 25, tá? Desculpa pelo que tem na tela. Contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. O Epafrodito foi enviado pela comunidade de Filipos para suprir a necessidade financeira e afetiva de Paulo. Aquela comunidade movida por empatia, percebendo a necessidade de Paulo, envia uma pessoa com uma oferta para suprir as necessidades do apóstolo preso. E aqui cabe uma reflexão: como é que você tem se envolvido na realidade das pessoas que você considera como um amigo? Esqueça esse texto que eu coloquei na tela, ele está errado aqui.
A empatia está certo, mas o texto eu queria o versículo anterior. Como é que você tem se envolvido na realidade das pessoas que você considera como amigo? Uma estratégia que já foi mais intensa aqui na nossa congregação, na nossa comunidade de fé, no começo dessa pandemia toda, e agora eu noto que já esfriou um pouco, são os contatos telefônicos. Eu também faço parte desse grupo que tem como meta ligar para as pessoas. Uma ligação, uma mensagem para saber como os nossos amigos estão, como os nossos irmãos de fé estão passando, não apenas como para completar a lista, mas para perceber mesmo qual a realidade do outro, onde a gente pode ajudar a amenizar a dificuldade, seja ela qual for. Eu percebo que todos nós já esfriamos um pouco nisso, eu também. Mas é muito importante esse contato. Nem todos precisamos ser servidos nas mesmas áreas. Alguns têm necessidades financeiras para ter comida na mesa mesmo. Outros têm necessidades mais afetivas e assim por diante. E exercer a empatia é estar atento e perceber quais as necessidades daqueles que nós consideramos como os nossos amigos. Agora vamos torcer que eu tenha feito o slide correto no próximo, né? Eu esqueci de colocar aqui o slide da vulnerabilidade, que era esse texto aqui, né? Texto de Filipenses 2:26. Agora faça de conta que ali onde está escrito empatia está escrito vulnerabilidade, tá? O pastor esqueceu de um slide, misturou dois. Diz ali, ele tem saudade, está falando do Epafrodito. Ele tem saudade de todos vocês, porque ele tinha sido enviado pela comunidade de Filipos, e está angustiado porque vocês aí ficaram sabendo que ele esteve doente. Esse grande servo, companheiro de lutas, esse grande líder da comunidade de Filipos, que foi servir Paulo, ele também é frágil, é vulnerável, ele tem saudade, ele está angustiado porque ele ficou sabendo que a comunidade ficou preocupada com a notícia de que ele estava sofrendo. A comunidade de fé é um espaço para a gente vivenciar a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade. Se você também está com saudade, se você se sente angustiado, a comunidade de fé é um lugar onde você pode compartilhar esse sentimento, com toda certeza. No começo de março, eu fiz um procedimento cirúrgico para a retirada de um cálculo renal. E Deus mostrou para mim, né, todo o amor, todo o cuidado dele através da nossa comunidade de fé, dessa comunidade que a gente está agora aqui reunidos virtualmente. Foram os recados, as orações, as ligações, o movimento, o envolvimento de muitos na comunidade para fazer o meu trabalho e proporcionar um momento de culto, mesmo sem a presença física do pastor. Isso foi maravilhoso naquele momento, em março. E agora eu descobri que eu vou precisar fazer um novo procedimento, né? O meu canal da uretra está se fechando, está fazendo uma cicatrização interna por conta da manipulação que o médico fez ali. Então eu vou precisar voltar para o bloco cirúrgico nos próximos dias, em menos de um mês provavelmente. Isso me deixa angustiado? Claro que sim. Me deixa apreensivo saber de tudo isso? Sim. E eu faço questão de compartilhar isso com vocês, porque esse é o nosso espaço para a gente ser vulnerável, para a gente mostrar também, deixar aparecer a nossa fragilidade. Mas ao mesmo tempo eu dou muitas graças a Deus por esse presente na minha vida, que é essa comunidade de fé que Ele me deu, para eu fazer parte e para eu também cuidar. Porque eu sei que vocês se preocupam comigo e com a minha família, assim como eu me preocupo com vocês e com as famílias de vocês. Se for para chorar, a gente chora junto. Se for para sofrer, a gente sofre junto, né? Vamos para mais um aqui, que agora eu acho que está certo. 29 e 30. Ah, finalmente o pastor acertou. Honra e consideração. Deixa eu colocar grande aqui para vocês. A sexta característica. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar.
Paulo está enviando Epafrodito de volta a Filipos, pedindo que eles façam uma festa quando ele chegar, pedindo que honrem e valorizem o trabalho que ele fez, pois ele fez um esforço enorme para levar, em nome da comunidade de Filipos, a ajuda até Paulo. É fundamental que numa comunidade de fé a gente aprenda a honrar aqueles que se esforçam para que o reino de Deus alcance mais pessoas. Considerar em alta conta o esforço daqueles que trabalham para que a fé não esfrie, não enfraqueça. E olha que eu não estou falando aqui do trabalho do pastor. Tem um monte de tarefas que acontecem que talvez vocês não percebam aí do outro lado da tela, né? Nesse momento de agora a gente está longe, só fazendo as coisas pela internet, mas tem um monte de tarefas, são muitas funções que são extremamente importantes no esforço conjunto de fazer discípulos de Jesus, desde as tarefas mais simples até as mais elaboradas. E a gente precisa honrar e valorizar todos os nossos esforços. O Paulo não tem nenhuma dificuldade em ver que o seu amigo Epafrodito vai ser honrado, vai ser exaltado. Né? Na nossa sociedade, hoje em dia, a gente às vezes se sente menos quando o outro é colocado em evidência. Não. Paulo se alegra em colocar o seu amigo em uma posição de honra, de consideração. Amigos, irmãos de fé se alegram quando outros são honrados e exaltados. Eu apontei 6 coisas aqui, mas tem uma característica que Filipenses 2 não fala e que eu considero muito importante numa comunidade de fé e que vai aparecer mais para frente na carta aos Filipenses. Lá no capítulo 4 tem um detalhe que também parece muito pessoal, com 2 nomes, 2 pessoas, mas tem muito a dizer para nós. Antes de concluir a sua carta, no último capítulo, Paulo diz assim: o que eu rogo, o que eu peço a Evódia e também a Sintique, são 2 mulheres, é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, está falando com Epafrodito, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. Evódia e Sintique são 2 mulheres da comunidade de Filipos, mas por alguma razão a relação das 2 estava rompida, estava quebrada. Alguma coisa havia acontecido e Evódia e Sintique não estavam se entendendo. Eu peço a você que as ajude. Um pedido para que Epafrodito ajude essas 2 mulheres a se entender. Porque existem momentos na nossa vida, momentos no nosso trabalho, momentos na vida em comunidade em que nós temos desencontros. E precisamos que outros intervenham e nos ajudem na reconstrução desses nossos desencontros. Essas mulheres, a Evódia e a Sintique, eram importantes no trabalho daquela comunidade. Não se sabe por qual motivo elas se desentenderam. Vai ver, era porque uma era a favor do imperador e a outra era contra. Ou uma queria ficar em casa e a outra queria sair para a rua. Será que foi isso? Quem sabe uma era a favor da cloroquina e a outra era contra. O fato é que essa desunião estava desonrando o nome do Senhor Jesus, estava atrapalhando a missão da igreja. E olha só o que está escrito ali. Os seus nomes estão no livro da vida. Os seus nomes. Elas estão salvas porque creem no Senhor Jesus como seu Salvador. O que Paulo está dizendo é que elas vão passar a eternidade toda juntas. Mas no aqui e agora elas não estão se falando. Não faz nenhum sentido, né? Não faz sentido romper relações por questões pequenas, que importam apenas no aqui e agora, quando tem, e é fato isso, uma eternidade diante da gente. É muito triste que tenha gente abrindo mão de amizade de anos por causa de opinião ideológica. Isso não faz o menor sentido. Nós temos esse presente de Deus na nossa vida, uma comunidade de fé da qual nós fazemos parte. Essa comunidade é perfeita? Não.
Na verdade, não existe comunidade perfeita, só o céu é perfeito. Mas essa comunidade imperfeita, feita de gente imperfeita, ela carrega um nome que está acima de todo nome. Essa comunidade, e nós somos a comunidade, essa comunidade é portadora de uma mensagem poderosa, eficaz, uma mensagem que tem poder e é capaz de mudar o destino eterno de uma pessoa. Mesmo isolados, mesmo em distanciamento social, nós somos comunidade. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Nós servimos, nós aprendemos, nós compartilhamos as nossas fragilidades, nós superamos as nossas dificuldades. E o meu pedido a Deus, nessa noite do nosso culto, é que essa comunidade de fé, que essa comunidade de amigos, continue sendo uma bênção para nós e para todos aqueles que o Senhor colocar em contato com a gente. Amém.